E agora, nesse segundo bloco, recebendo o vereador do PRB, Johnny Michael. Johnny Michael, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Denis. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez participando da TV Câmara. Tenho certeza que vai ser uma entrevista super produtiva para todas as partes e que a gente vai ter a oportunidade de apresentar um pouco da nossa experiência como parlamentar no primeiro mandato e apresentar uma prestação de contas para a população diante das nossas ações, diante dos nossos atos em favor de Nova Friburgo, sobretudo em favor de cada um dos cidadãos da nossa linda Nova Friburgo. Então vamos começar falando sobre exatamente isso, a prestação de contas, como é que o senhor pode explicar para a gente o desenvolvimento do seu mandato desde o dia 1º de janeiro? Então, Denis, eu já sabia desde o início que não seria fácil. São muitos obstáculos, muitas adversidades, muitas oposições diante de um contexto histórico da política que impera em nosso país, que ninguém aguenta mais. A gente tem visto o Congresso Nacional, nós temos visto a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e dos demais estados, nós temos visto os vários parlamentos dos inúmeros municípios do nosso país que ainda caminham de acordo com a política velha. O que é a política velha? É a política dos acordos políticos para se beneficiar. E aí, lamentavelmente, uma das principais atribuições do vereador ou do deputado deixam de ser aplicadas, que é justamente fiscalizar por conta desses acordões, em que os parlamentares recebem benefícios próprios, recebem benefícios partidários, muitas das vezes até benefícios familiares, com nomeações de esposa, filho, tios, primas, primos, enfim, e deixa de realmente atender às expectativas dos eleitores que o elegeram. Então, a gente tem apresentado uma nova postura, uma nova cultura política, em que um dos maiores objetivos que nós temos é gerar uma nova esperança para esta e para as outras gerações. A gente quer mostrar que a política é, sim, uma grande ferramenta de desenvolvimento e transformação social. A gente quer apresentar para a população que ainda assim existem políticos de caráter, de boa índole e que não negocia princípios e que, acima de tudo, tem uma visão, um pensamento direcionado inteiramente para os anseios da população. Mesmo o senhor tendo essa noção de que não ia ser fácil, de que essa velha política é difícil de se combater, quais são os principais desafios que o senhor define, que o senhor está enfrentando nesse mandato? Na realidade, um dos grandes desafios que nós temos é justamente com esse sistema que impera no país. Por exemplo, o meu mandato ele tem sido formado em 3 pilares. Tem sido participativo, combativo e propositivo. A gente tem ido ao encontro das pessoas, ouvindo as demandas, as reclamações, reivindicações, fazendo as devidas cobranças ao Executivo Municipal diante de tudo aquilo que é apresentado como diagnóstico pela sociedade. Então, a gente tem sido participativo. A gente tem sido propositivo, apresentado muitas ideias e proposições de melhorias para a nossa cidade, e nós temos sido muito combativo. Então, o que acontece? Grande parte do meu mandato, pelo menos nesse primeiro ano, tem sido envolvido diretamente nas ações de fiscalização. E muitas dessas ações a gente tem encontrado uma série de entraves e dificuldades. E tudo isso faz com que a gente gaste muito mais tempo do que o necessário dentro de um equilíbrio de atividades parlamentares. Penso eu que nós aqui como parlamentares devíamos ter mais tempo para sermos mais propositivos, para a gente discutir ideias e soluções para a nossa cidade em todos os âmbitos. Só que a gente visualiza, a gente evidencia no nosso cotidiano tantas situações imorais, tantas situações de ilegalidade, tantas situações que geram estranhamentos, suspeitas, que a gente não pode se omitir diante da nossa atribuição de fiscalizar. Então a gente vai ao encontro dessas demandas, desses atos suspeitos, e a gente faz essas visitas presenciais
nas unidades de saúde, unidade de educação, enfim, nas instituições públicas do município, para a gente averiguar de perto inúmeras denúncias que a gente recebe todos os dias. E isso é bom, porque a gente está indo ao encontro das necessidades e visualizando o que de fato está acontecendo, a gente está fiscalizando e cobrando uma resposta do Executivo Municipal. Só que, diante de tudo aquilo que a gente tem vivido, principalmente nesses últimos meses, a gente quase não tem tido tempo para parar, por exemplo, Denis, e estudar com profundidade um projeto e a gente aprimorá-lo ouvindo a sociedade, porque eu vou te ser muito sincero, a minha carga horária diária não é menos do que 12 a 14 horas por dia de trabalho. Às vezes eu estou na rua, estou no trabalho, estou em casa, estou em algum lugar, finais de semana, constantemente são demandas do mandato, né? Então, assim, eu estou como vereador porque eu sou loucamente apaixonado. Sou apaixonado pela política e eu acredito em uma grande transformação e uma revolução genuína que vai acontecer no país através da política. Não com esses políticos ultrapassados, não com essa velha política, mas com essa nova geração que está surgindo, em que as pessoas entendem de forma consciente que os interesses e objetivos da população devem estar acima de qualquer interesse individual, empresarial, partidário, ou seja, de qualquer outro âmbito. Tocando no ponto da fiscalização, o que a gente vê, o senhor sempre falando na tribuna, é a respeito dos requerimentos de informação, que é uma das ferramentas que os senhores vereadores têm para a questão de tirar algumas dúvidas a respeito de assuntos vinculados a atos do Executivo Municipal. E esse é um ponto forte que o senhor questiona, não receber de volta as informações dos seus requerimentos. Justamente, Denis. Na verdade, é isso que você falou com tamanha propriedade. O requerimento de informação é uma ferramenta dentro do processo legislativo para a gente receber informações do Executivo a fim de fiscalizar, mas como também a gente sinalizar alguma falha, talvez ainda não identificada, e mais, a gente nortear a ponto de apresentar ideias e sugestões em algumas áreas que podem produzir melhorias. Já tivemos alguns requerimentos nesse primeiro ano de mandato que foram vetados pela maioria do plenário, a mando do prefeito Renato Bravo, justamente porque esse governo não tem um mínimo de transparência. E em algumas outras ocasiões, requerimentos foram aprovados e não foram respondidos dentro do prazo estabelecido no artigo 110, inciso 14 da Lei Orgânica, que diz que existe o prazo de até 30 dias para responder o requerimento. E aqueles requerimentos que levaram aí 90 dias para serem respondidos. Houveram outros requerimentos que chegaram a essa casa com pedido de dilação de prazo, já com esse prazo impedido. Então, assim, está violando a lei orgânica do nosso município. Isso tudo é uma demonstração clara e evidente da falta de transparência e, mais do que isso, é uma evidência clara de que está com medo, está com receio de tornar claro, trazer à tona informações que é de âmbito público. Por exemplo, cito aqui uma situação que eu fui até o posto de Henrique Brown para pedir cópia da lista atualizada de medicamentos. Chegando lá, Dr. Celso, farmacêutico, permitiu que eu visualizasse essa lista, mas não permitiu que eu pegasse cópia, porque a Secretaria de Saúde havia proibido, disse que teria que ter um trâmite. Pois bem, tentamos seguir esse trâmite gerado pela Secretaria, não obtemos êxito, mas eu visualizei no dia, dos cerca de 200 e poucos itens de medicamento, 118 população, isso mesmo, 118 itens com estoque completamente zerado. Aí está a explicação, a justificativa das dificuldades da gente obter respostas e informações do Executivo Municipal. Porque eles não querem mostrar para o cidadão de Nova Friburgo o colapso que vive a saúde nesse presente momento. Eles não querem mostrar, por exemplo, que as ruas de Nova Friburgo estão às escuras, porque foi firmado um contrato suspeitoso com a empresa Compilar, pelo valor de mais de 2 milhões de reais, em que recentemente
o ex-prefeito de São Gonçalo e representantes dessa empresa foram presos porque foram descobertos em fraude, em processo de licitação, e o prefeito Renato Bravo e o Executivo Municipal, de modo geral, não quer trazer o mínimo de transparência para a população de Nova Friburgo. Então, Denis, além de estar descumprindo a lei orgânica, existe um Decreto-Lei 201 de 1967, no artigo 4º, inciso 3º, diz que a Câmara de Vereadores pode pedir a cassação de mandato do prefeito em que não responder à Câmara dentro dos ditames legais, que é, na verdade, o que o prefeito Renato Bravo tem feito. Para termos uma ideia, até o dia 14 de setembro, 47% dos requerimentos de informação foram respondidos fora do prazo. Isso já é motivo mais do que suficiente para o Poder Legislativo de Nova Friburgo se posicionar e pedir a cassação do prefeito Renato Bravo. E também houveram questionamentos a respeito de pedidos de dilação de prazo. Dilação de prazo de requerimento de informação foram dados alguns e mesmo assim não se obteve resposta. Justamente, segundo o artigo 110, inciso 14 da lei orgânica, o prefeito pode pedir dilação de prazo diante da complexidade e dificuldade de obtenção da resposta. Ok, tudo bem. Sendo que ele tem o prazo de até 30 dias para fazer esse pedido. Agora, chegou aqui já essa casa pedindo dilação de prazo depois de 90 dias. Eu tenho um requerimento recente que eu fiz questionando o Executivo Municipal sobre os atos de fiscalização frente às concessionárias. E aí, eles me responderam de forma incompleta, não apresentou documento algum, comprovando que eles estão fiscalizando as concessionárias, e eu fiz um requerimento baseado nesse requerimento, em que eu perguntei, olha, vocês têm esses documentos para apresentar? Ou vocês então afirmem que vocês estão sendo omissos diante dessa responsabilidade de fiscalizar as concessionárias. Nos dê uma resposta, pelo menos. Pois bem, expirou o prazo de 30 dias para responder o requerimento, não responder. Aí chegou com um pedido de dilação de prazo de 60 dias. 60 dias. Aí passam os 60 dias e o requerimento não é respondido. Responde 70, 80 dias. Então, assim, o Poder Legislativo é o poder que tem a responsabilidade de fiscalizar os atos do Executivo. O mínimo que o governo municipal tem que ter é respeito com essa casa. Porque essa casa, dentro de uma questão legal, não é uma questão política não, Denis. Não é diante do quadro catastrófico que a gente vive na nossa cidade. Mas existem leis que devem ser cumpridas, que devem ser aplicadas por todos, independentemente da posição, da condição, de origem, seja o que for. Então, se não está cumprindo com a lei orgânica, com a Constituição Federal, com inúmeras outras leis que estão vigentes no país, o próprio prefeito Renato Bravo já está sinalizando que essa Câmara pode sim entrar com o pedido de cassação do seu mandato. O senhor então acha isso plausível e acha que isso pode vir a acontecer brevemente? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu já tornei público que a gente apresentou uma série de denúncias no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, e se não houver uma decisão concreta, tanto do Ministério Público Estadual quanto do Federal, ou se prolongar essa decisão que a gente ansiosamente espera, a gente vai sim entrar com pedido de cassação. Reitero, não é uma questão política, não é uma questão de que estamos muito mal com os nossos gestores públicos, principalmente com o chefe gestor de Nova Friburgo, que é o prefeito Renato Bravo. Mas são inúmeras leis que são descumpridas. Cito aqui mais uma. Lei 11.347 de 2006. Diz no artigo 1º que é dever do poder público disponibilizar gratuitamente os medicamentos e insumos para o tratamento de diabetes. Aí, a portaria do Ministério da Saúde 2583, que regulamenta essa lei, 11.347, no artigo 1º, inciso 1º e 2º, elenca respectivamente os medicamentos e os insumos que devem ser distribuídos gratuitamente pelo poder público.
Aí eu tenho um requerimento de informação, só para completar, tem um requerimento de informação que mostra que tira de glicemia e lanceta estiveram praticamente o ano todo com estoque zerado. Demonstra que o governo do prefeito Renato Bravo está violando as inúmeras legislações vigentes no país. Vereador, eu vou pedir para o senhor encerrar, que o nosso tempo está se esgotando. O senhor pode se despedir e falar com os cidadãos de Nova Friburgo. Então, estou aqui como vereador no primeiro mandato. Quero agradecer o carinho pelo qual tenho recebido nas ruas, pelas redes sociais. Sabemos que a gente vive um descrédito muito grande com a política em nosso país e diante de tudo aquilo que a gente tem visualizado, eu só tenho a agradecer a Deus essa oportunidade, esse privilégio e essa resposta que eu tenho recebido todos os dias de cada um de vocês, cidadãos de Nova Friburgo. E permaneça com a esperança pulsando no seu coração, porque custe o que custar, aconteça o que acontecer, nós temos fome e sede de justiça. E eu creio, com toda a sinceridade do meu coração, que juntos nós vamos escrever uma nova história para Nova Friburgo. Um abraço, um beijo no seu coração e muito obrigado por tudo. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Entrevista com Vereadores da TV Câmara.